Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos olhar aqui um texto, que esse texto está em Mateus 7, e esse texto, muitos usam somente o primeiro versículo, e isso é bem complicado, porque desde já eu também gostaria de deixar claro que nos pergaminhos originais não existem nem as divisões de capítulos e nem versículos. Isso tem um propósito, que era para você ler bem mais. Então hoje as pessoas, simplesmente porque leram 2, 3 versículos ou 2, 3 capítulos, acham que já estão alimentados com a palavra de Deus. E isso não deveria ser assim. Mas vamos olhar aqui, um texto que muitos usam de forma aqui bem equivocada para defender suas práticas pecaminosas, às vezes para defender os seus lobos que os lideram, né? E esse texto está em Mateus 7, no versículo 1, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Né? Aí o pessoal só para nesse versículo aqui. Mas o versículo 2 ele continua: porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que vos tiverdes medido, vos hão de medir. Então, peraí, aqui está me dando uma liberdade, porque está dizendo que com o juízo que eu julgar, eu serei julgado, e com a medida que eu tiver medido, vos hão de medir. Então, se eu usar de misericórdia com alguém, o que o texto está me falando é que vão usar comigo também. E não é o que a palavra de Deus manda a gente ter? Misericórdia uns com os outros, amar uns aos outros? Não é o que a palavra de Deus manda? Olha como é que fica a controvérsia quando a gente vai lendo um pouquinho mais. Aí no versículo 13 ele continua dizendo: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Aí entra o versículo 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. O que ele quer dizer aqui? Embora ele está usando um termo aqui de argueiro, trave no olho, está falando de alguém que está com algum problema de visão. E eu creio que aqui, né, claro, como a Bíblia toda é metaforicamente falando, são parábolas, eu creio que o problema da visão aqui é a visão espiritual. Ou seja, eu pelo menos para tentar libertar alguém de um determinado pecado, eu tenho que estar livre desse mesmo pecado. Pelo menos desse que eu vou tentar exortar alguém, entendeu? Porque deixar de ser pecador, eu não vou ser. Embora eu tente, mas não vou conseguir, porque o mal está em nós. O mal está em mim. Então o que acontece? Ele está falando aqui, que pelo menos para eu tentar ajudar alguém, como é que eu vou tentar livrar alguém de alguma coisa errada se eu também faço? Entendeu? Então, a pessoa não vai aceitar, vai me achar um hipócrita e não vai aceitar o que eu estou falando. E é o que diz o versículo 5, Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Preste atenção. O que Deus o próprio Jesus falou aqui, ele não estava condenando o julgamento, ele estava condenando o julgamento hipócrita. Porque como é que eu vou falar de alguém se eu estou fazendo o mesmo pecado? Ou seja, como é que eu vou criticar alguém que não está lendo Bíblia se eu também não leio? Como é que eu vou criticar alguém que não estuda a Bíblia se eu também não estudo? Então é disso que ele está falando aqui, entendeu? Julgamento hipócrita. Porque se eu não faço, como é que eu vou cobrar de alguém para fazer? Hipocrisia. E é isso que ele está falando aqui. E claro que a pessoa se vê dessa forma, você também não lê? Como é que você está querendo cobrar de mim? Quem é você? Não é assim que funciona? Qual é a moral que você tem para falar alguma coisa para mim? É sempre assim que a gente ouve, entendeu? Então aqui o contexto fala isso, até o versículo 5. Mas quando nós damos seguimento a todo o capítulo 7, olha só, se não é para julgar, e claro, nós não devemos julgar pessoas, mas sim as suas práticas pecaminosas, a fim de que elas enxerguem que estão erradas à luz das Escrituras, para que um dia possam se converter, se arrependendo disso para que venham se consertar a sua vida, porque a Bíblia é o manual de nossa fé, a Bíblia é que nos conduz à vida eterna, as Escrituras, melhor dizendo, entendeu? Porque a Bíblia vem de biblioteca, né? Mas vamos lá. Então aqui eu preciso não condenar pessoas, eu preciso condenar suas práticas erradas, ou seja, você está traindo a tua esposa? Eu não acho engraçado isso não. Entendeu? Eu não posso compactuar com isso. Então, se você quiser sair disso, eu estendo a mão para você, estou aqui contigo, eu vou te abraçar, vou te ajudar em oração, vou te ajudar da forma que você quiser. Mas se você quiser permanecer nessa prática, aparta-te de mim. E a Bíblia vai mostrar isso aqui para gente. Agora, olha só, versículo 6, ele continua: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se, vos despedacem. Essa palavra cães aqui vem do hebraico quon, né? Que na verdade quer dizer o quê? É uma metáfora de uma pessoa de mente impura. Ou seja, como é que você vai pregar escatologia para alguém que não nem aceitou a Cristo, né? Alguém que não se converteu? Como que você vai falar das verdades da fé para alguém que está de mente impura? Então é disso que ele está falando aqui, não dei aos cães coisas santas. Então se a palavra de Deus é santa, você tem que pregar, mas tem que pregar pelo início.
Entendeu? E o Senhor não vai cobrar de você aquilo que você não sabe, porque todo o processo da função ID tem fases. Você precisa aprender, você precisa conhecer para você dar testemunho e mostrar o que a Bíblia está falando. Então aqui, ó, não dê aos cães as coisas santas. Aquele que pouco se importa, não adianta você ficar falando de escatologia para quem não crê. Tá entendendo? Mas prega do amor de Cristo, dá um testemunho, que o maior testemunho que nós podemos dar é a nossa própria vida, entendeu? Nossa vida casta, santa, perante o Senhor, que eles vão ver isso, né? Há sempre aquela alegria, eles vão querer entender por que o motivo dessa nossa alegria se o mundo tá o pau roncando do jeito que tá, entendeu? Então é disso que eles estão falando aqui. E ó, não dê aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos vossas pérolas. Por quê? Pérola é algo muito valioso, e valioso para a nossa vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é tão valiosa que ela pode nos conduzir à vida eterna. Agora, como é que você vai jogar? E olha que a metáfora aqui trata como pérola a palavra de Deus, entendeu? Mas essa mesma pérola, se você der para um porco, o que o porco faz? Ele não está nem aí, porque ele não entende do valor. Ele não entende do que está sendo dado a ele, ele vai pisar e vai despedaçar. E assim é o de mente impura quando você prega a palavra de Deus para ele. Mas ainda assim, porque ele não quer ouvir, que ele está mancando, deixa de pregar? Não. Mas não adianta falar de coisas profundas na palavra de Deus desculpa, para quem não conhece nada. É disso que ele está falando aqui, entendeu? Comece a pregar o início da fé, o que Jesus Cristo fez, o que você, da onde ele te tirou, da onde ele te libertou. É esse tipo de coisa que nós devemos pregar, o amor de Cristo. Aí entra, ó, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que interessante, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que interessante isso. Por que hoje o crente está buscando e não está encontrando? Por que ele está batendo e a porta não está se abrindo? É impressionante, porque lá na palavra de Deus, lá atrás, ele fala o quê? Se buscarem, Provérbios, né? Se buscares a minha palavra, a minha face, como busca o ouro e a prata, ele fala que ele promete se revelar. E aqui está falando a mesma coisa, ó. Pedir e dar-se-vos-á. Por que o crente está pedindo e não está recebendo? E a maior coisa que eles fazem hoje é se justificar com aquele texto de José 4,6. O povo perece porque falta conhecimento. Mas aquele não está falando que aquele que bate recebe? Aquele que busca encontra? Como é que fica um negócio desse? A palavra é mentirosa ou o crente não está buscando como deveria buscar? Entendeu? A segunda opção acho que é mais viável. Versículo 8. Ó. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Olha só, então tem que ter uma persistência, né? E o reino de Deus é tomado por esforço. Isso fica simbolizado lá atrás quando o povo carregava a Arca da Aliança. E carregava onde? Era nos ombros, era tomada por esforço a presença de Deus. Tanto que Davi tentou colocar a Arca da Aliança na época lá atrás, em cima de carro de bois, caiu, Uzá botou a mão e morreu. Por que morreu? Porque somente sacerdotes e levitas poderiam colocar a mão na arca, mas Uzá estava com a boa intenção, e mesmo com a boa intenção, quando ele botou a mão na arca, ele foi fulminado imediatamente, entendeu? E hoje está cheio de pessoas, né? Estão cheias de pessoas hoje falando que estão fazendo as coisas por um bom motivo, para ajudar a Deus. Uzá tentou ajudar a Deus e morreu. Olha o que Sara fez aí. Sara, por tentar ajudar a Deus, olha o que ela causou. Tá aí o Estado Islâmico aí caçando o cristão até hoje, arrancando cabeça, matando de tudo quanto é tipo, das formas mais cruéis. Por quê? Tudo isso porque Sara tentou ajudar Deus. Deus não carece de ajuda, não. Deus carece é que você simplesmente conheça as Escrituras e vai pregar para aquele que precisa ouvir. Só isso que Deus precisa de você. Aliás, ele nem precisa, porque se você não quiser fazer, ele levanta outro e faça. Se você não quiser pregar, vai vir outro e vai pregar. Se você não quiser orar, vai vir outro e vai orar. Simples assim. Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. E é isso que nós precisamos compreender. Versículo 9. E qual dentre vós, o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que dará bens aos que lhe pedirem. Aí aqui, os filhos do cão, que tem essa mania de torcer a palavra de Deus para prosperidade, já diz aqui que vai te dar, não pede um Fusca não, irmão, pede um Camaro, você não sabe pedir, não é isso que ele está falando aqui. Quando ele fala aqui, ó, a qual dentre vós, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então, se nós, que somos errados, fazemos julgamentos ruins
conseguimos dar algo de bom para nossos filhos, quem dirá nosso Deus? Agora, por que o povo não está recebendo? Recebendo conhecimento de Deus, é o que ele está tratando aqui, tá? Ele não está tratando de bem material, não. Porque Cristo não veio morrer na cruz aqui para ninguém ter casa própria, ninguém ter carro, mas ele pode te dar. Porém, tem que haver obediência. Tá havendo obediência? E interessante aqui o versículo 11, ó. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Olha só que interessante. Por que você não está recebendo algo? Porque você não está buscando. Por que você não está recebendo conhecimento da parte de Deus? Porque você não está buscando como deveria buscar. E é isso que ele está falando aqui. Isso é aqui, ó. Olha o contexto. Está denunciando pecado? Está denunciando pecado. Mas então como é que julgar é falta de amor? Se a gente nós falarmos, né, melhor dizendo, que denunciar pecado é falta de amor, a maior pessoa que teve mais falta de amor na face da terra foi o próprio Cristo. Porque por onde Cristo passou, ele passou denunciando. E que nesse caso aqui que eu estou lendo em Mateus 7, quem foi que falou isso aqui? O próprio Cristo. Então, a gente tem que amar pessoas, mas pecados têm que ser denunciados e denunciado à luz das Escrituras, que fique claro isso. Aí entra o versículo 2, ó. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que você quer que façam a você, faça aos outros primeiro. Então, mas o povo quer receber primeiro para depois dar. Não é assim. A gente tem que fazer primeiro. Quer ser agradado? Agrade. Gentileza gera gentileza. Se você trata alguém bem, não é impossível que essa pessoa vai te tratar mal. Eu, por exemplo, às vezes eu estou dirigindo aí, acontece, a gente distrai um pouquinho, dá uma fechada num motoqueiro ou de repente num outro carro qualquer, entendeu? Aí a pessoa já vem com aquela cara feia, eu abaixo o vidro rapidamente, coloco a mão para fora e falo, opa, me perdoa, meu irmão, me desculpa, me distraí um pouquinho aqui. O cara já vem com a intenção de querer agredir, falar besteira, aí quando você fala me perdoa, me desculpa, já quebra logo o cidadão, entendeu? Por quê? Aí ele acaba entendendo e fala assim, tá bom então, valeu, e vai-se embora. Entendeu? Então, tudo que a gente quer que nos façam, fazemos nós primeiro. Você quer ser tratado bem? Trate bem. Quer amar? Ame primeiro. É isso que a palavra de Deus está falando aqui, ó. Aí vem, no versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta. Olha só. Vou ler de novo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ou seja, tem muitas igrejas hoje que não estão pregando o que deveriam pregar. Renúncia, não pregam bem, renúncia dessa terra, eles pregam bem nessa terra. Porta larga. E muitos são os que entram por ela. Tanto que você vê hoje o quê? As igrejas que não pregam renúncia de pecado, essas são as mais cheias que existem. Você pode ver, não renuncia, não prega renúncia, entendeu? Você pode fazer o que você quiser que tá tudo bem. O que não pode deixar de fazer é dizimar. Tá dizimando, tá tudo bem. Porta larga, é o que tá falando aqui. Ó, 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, se a igreja está pregando a verdade, está pregando contra o pecado, provavelmente ela não vai encher. Porque a maioria não quer isso. Tanto que a própria Bíblia está profetizando aqui, ó. Apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por quê? Se você seguir, essa porta aqui que ele está falando é Jesus Cristo, tá? Não tem outra. Essa porta está falando de Cristo. E a pregação do Evangelho consiste em quê? Abnegar esse mundo, ou seja, rejeitar as coisas desse mundo. Então, caracteriza o quê? Porta estreita. Está vivendo as escrituras a qual Cristo deixou para nós? Porta estreita. Entendeu? Mas não adianta, se você permanece pecando, permanece fazendo as mesmas coisas, permanece sem conhecer as escrituras, permanece sem pregar, sem desempenhar a função id, entendeu? Tudo isso, porta larga. É o que ele está falando aqui. Mas agora, olha o interessante, ó, ainda no contexto de Mateus 7, que todo mundo fala lá no 7:1, né, versículo 7, versículo 1, não julgue para que não seja julgado. Olha aqui o que diz, o próprio Jesus está dizendo aqui, ó, ainda em Mateus 7. Versículo 15, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vou repetir, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado, porém, dos falsos profetas. Falso profeta é alguém o quê? Que está pregando mentira, que não está vindo com a sã doutrina, não está vindo com o que Cristo mandou pregar. Esse é um falso profeta. Que vem até vós vestido como ovelha, ou seja, o mentiroso ele está vestido como ovelha. E ovelha hoje a gente entende o quê? É característica de quê? Do crente.
Entendeu? Na simbologia bíblica, a ovelha representa um crente, um servo de Deus. Mas veja bem, busquem as características de uma ovelha. A ovelha é burra, ela precisa de alguém para conduzir. A ovelha é cheia de problema, parece que não tem um raciocínio próprio. Agora, Cristo não botou aqui ovelha, não é à toa. Porque se você buscar as características de uma ovelha, você vai entender o porquê que ele chama esse povo de ovelha. E porquê que chama os outros de lobo também. Entendeu? Aí ele diz aqui, ó, vem até vós vestido como ovelha, ou seja, se ele é vestido como ovelha, mas porém, no início do versículo fala que ele é falso profeta. Então, se ele tem característica de ovelha, mas é um falso profeta, veja bem, característica de ovelha, então ele vai chegar perto de você falando supostamente assim, bem ralinho a palavra de Deus, ele vai fazer umas oraçãozinhas bem safadinhas, mas vai fazer, entendeu? Vai se vestir como crente, vai falar como crente, aquele famoso evangeliquez, né? Que o crente mais fala por aí. E é disso que ele está falando aqui. Mas Cristo está me ensinando a identificar esse safado. Aqui, ó. Mas interiormente são lobos devoradores. Aí, quem são esses lobos devoradores? Aqueles que não se podem fartar. Aqueles que não pregam o evangelho do reino. Eles pregam para beneficiar o seu próprio ventre. Tanto que você vê aí, ó. Tudo na igreja hoje é só cobrar dinheiro. E só isso que eles sabem fazer. Entendeu? Aí aqui, ó. Eu não posso julgar. Mas olha o que Cristo falou no versículo 16. Por seus frutos conhecereis. Olha, meu Deus do céu. Eu não posso julgar. Mas pelos seus frutos eu posso conhecer? Então esquece o cara. Não olha para ele, não. Olha para as obras dele. Está envolvido com dinheiro? Falso profeta, lobo devorador. Aqui, ó. Está dizendo. Não sou eu, é a própria Bíblia que está falando, ó. Por seus frutos conhecereis. O que é o fruto? Você é uma árvore. E essa árvore tem que dar fruto. Agora, pelo seu fruto eu vou te conhecer. Aí ele diz aqui, ó. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Ponto. Versículo 17. Veja bem, se você é uma árvore, você foi feito, o Senhor te vê como uma árvore, você vai lá em Salmo 1 que você enxerga isso, se eu não me engano, Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, fala que o Senhor, quando você tiver o prazer na lei do Senhor, você será como árvore plantada a ribeiro de águas. Olha bem como é que o Senhor te vê. Então aqui, ó, de novo, o Senhor usando a simbologia da árvore. Ó. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, se eu sou um verdadeiro servo de Deus, eu não posso estar envolvido com dinheiro, não posso estar envolvido em escândalo, não posso estar envolvido nesses mercenários da fé que estão aí, que tudo vendem cimento ungido, colher ungida, óleo ungido, vendem rosa ungida, roupa ungida, lenço, tudo eles vendem ungido, entendeu? Então, olha para o fruto, tá fora das escrituras, falso profeta, a árvore com fruto mau, se a árvore boa, ela não pode dar fruto mau, porque hoje a gente olha, para essas igrejas que estão na televisão, aí as igrejas da mídia, são as verdadeiras vergonhas. E elas são mais conhecidas por escândalos do que por libertação. Então, pode ser isso uma casa de Deus? É só olhar lá para Jeremias 7 e Ezequiel 8. Só olhar para isso, você vai ver. O povo que estava desobedecendo lá dentro, o que Cristo fez? O que o próprio Deus fez? Ele saiu de dentro do templo. Por quê? Porque o nome dele não estava sendo honrado. E Deus não se manifesta onde o nome dele não é honrado. Ele vaza, ele é o primeiro a ir embora. Versículo 18, ó. Presta bem atenção, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, se você é um falso profeta, é só olhar para os teus frutos. Você é uma árvore má. É só olhar para as tuas obras, os teus frutos. Eu vou saber se você presta ou não presta. E quem foi que falou isso aqui? Então como é que eu não posso julgar? Entendeu? Mas eu não posso julgar a pessoa, porque se ele se acertar com Deus e se arrepender dos seus maus caminhos e se converter verdadeiramente, claro, Deus vai fazer a mesma coisa, ó, vai estender a mão para ele, assim como estendeu para mim e para muitos outros. Tá entendendo? Então o que ele quer aqui? Ele quer um arrependimento. Então eu tenho que estar preocupado com as minhas obras, com o que eu vou fazer, como eu vou agir perante os outros, para eu não dar um testemunho de uma árvore má. Porque se eu sou uma árvore boa, eu não posso dar um fruto mau. E se eu sou uma árvore má, não posso dar um fruto bom. E é isso que ele está falando aqui, ó. 19. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aí tem um monte de crente hoje dentro das igrejas. O Senhor te vê como árvore. Um monte de árvore hoje, ó. Toda árvore que não dá bom fruto, ou seja, todo crente que não prega a palavra, que não examina as escrituras, que não vai buscar aquele que está lá fora, não dentro das igrejas, os que estão lá fora, precisando da palavra de Deus, esse é o que não dá fruto. Aí a palavra de Deus diz o quê?
corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se o Senhor te vê como uma árvore e você acha que está fazendo alguma coisa, trabalhando para Deus, como dando o seu dízimo, dando a sua oferta, e você não vai pregar a palavra de Deus porque você nem conhece ela, você é uma árvore que não dá fruto. E a árvore do Senhor não foi feita para dar sombra, foi feita para dar fruto. E ele está falando aqui, ó, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Olha aí. Que perigo do que nós estamos falando. E tem um monte de crente só achando que está trabalhando para Deus porque dá dinheiro, porque está varrendo a igreja, porque está limpando o chão da igreja, está lavando o banheiro da igreja, porque está com o microfone na mão cantando lá dentro. Entendeu? É pelo seu fruto. Eu vou fazer uma pergunta aqui para cada um de nós agora. Quantas almas você conduziu a Cristo esse ano? Só esse ano. Não precisa nem responder não. Mas faça essa pergunta para você mesmo. Tá menos de um? Tá mais do que um? Entendeu? É só isso que você precisa responder. E responda para si mesmo. Então hoje é um dia que a gente deveria achar que é o melhor de nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos vivos. E se nós estamos vivos, ainda tem misericórdia de Deus para nós aqui. Então ainda é tempo de se arrepender. Vamos lá. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Ou seja, você vai ser identificado pelas suas obras, hein? Lembre-se disso. Aí entra aqui o versículo 21. E todo mundo quer cair naquela mesma tentação de achar que isso aqui não é para crente. Mas olha o que a palavra de Deus aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Espera aí. Se isso aqui não é para crente, por que o versículo 21 já começa falando? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem é que chama Jesus de Senhor? São os espíritas? São os católicos? E os católicos até chamam também, né? E mais à frente a gente ainda vai contextualizando, nós vamos entendendo ainda mais que ele está falando de pessoas que estariam usando o nome dele para ganhar dinheiro, não sei, ou falso profeta, porque ele continua aqui no 22, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Se isso aqui não é para crente, por os que se dizem servos, porém são falsos, por que ele diz assim, ó, não profetizamos no teu nome? Quem é que profetiza em nome de Jesus? É macumbeiro? É espírito? É o quê? Quem profetiza em nome de Jesus? Eu só vejo os que se dizem crentes fazendo isso. Então, olha o que eles estão falando aqui, ó. Não profetizamos no teu nome e em teu nome não expulsa... Quem que expulsa demônio em nome de Jesus? Fala pra mim, quem é que faz isso? Então, ele está falando isso aqui é para crente. Essa palavra aqui é muito dura. Ó, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quem é que faz maravilha em nome de Cristo aí? Entendeu? Embora que muitas dessas da mídia aí são compradas, porque eu conheço pessoas aí até que contratavam pessoas para isso. Nós vemos aí, se você buscar direitinho, você acha na internet várias pessoas alegando, testemunhando. Claro que nem todos são verdadeiros, mas você pode avaliar alguns, que muitas das pessoas ali receberam um determinado valor para se fingir de algo para passar por cura nessas igrejas da mídia, tá? Se você buscar direitinho, você acha. Mas vale você tentar tirar a venda dos olhos e enxergar como deve. Você vai ver isso daí. Vamos lá. Então, ó, versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Fica até complicado, porque o próprio Senhor, como ele tudo conhece, tudo contempla, os olhos deles são como chama de fogo que tudo contempla. Como é que ele vai falar que não te conheci? Esse termo conheci aqui, entendeu? Ele conota o quê? Nunca tive intimidade contigo. Ou seja, tem um montão de gente fazendo coisa aí, mas não tem intimidade com Deus. Por quê? Como diz lá em João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. O que testifica de Jesus? As escrituras que testifica de Jesus, entre outros textos que falam isso. Então, se você não conhece as escrituras, você não tem intimidade com ele. E ele vai falar para você, nunca te conheci. Mas como alguém que sabe todas as coisas vai falar que nunca te conheceu? Então, olha só, mais um problema de sinônimo aqui, empregado aqui, tá? Nas escrituras. Então, o que acontece? Ele está falando aqui, eu nunca te conheci porque eu nunca tive intimidade contigo. E detalhe, todo mundo diz que está cheio do Espírito Santo, mas 1 João 2,4 fala que aquele que não conhece as escrituras, né, mas diz que conhece a Deus, ele é mentiroso. E nele não está a verdade. Como é que eu fico diante disso? Eu escuto a pessoa falar que está cheio do Espírito Santo sem conhecer a Bíblia? Como é que eu fico isso? Como é que eu fico? Não tem como entender, não dá. Aí a pessoa diz que está cheio do Espírito Santo, mas não conhece as Escrituras. E detalhe, quando você vai ver os frutos do Espírito, é gozo, paz, longanimidade, a pessoa está sem nada desses frutos, certo? Não tem. Aí você vai ver os dons do Espírito. O primeiro dom, sabedoria. Segundo dom, ciência. Entendeu? Discernimento de espírito. Aí as pessoas dizem que discernem espírito, mas não tem o dom de ciência nem de sabedoria.
da palavra de Deus. Como é que é isso? É o primeiro dom que a palavra de Deus elenca ali, que ela nomeia, é justamente o de sabedoria, e a pessoa não conhece a Escritura. Como é que está cheio do Espírito Santo desse jeito? Será que o Espírito Santo está habitando em você? Faça essa avaliação você mesmo. 23, ó. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí vem o 24, ó. Todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que interessante. Casa sobre a rocha. A palavra de Deus lá em Pedro fala que quem é a rocha? Quem é a pedra? O próprio Cristo. Então, a sua casa, ou seja, a sua vida tem que estar edificada na rocha. A sua vida tem que estar edificada em Cristo, que só pode edificar através das Escrituras. Não tem outro jeito. Aí vem o 25, ó. E desceu a chuva, correram os rios a soprar. Isso aqui tá falando das tribulações, tá? Como João 16:33, né? Que no mundo teríamos o quê? Aflições. Aí o povo diz, tem igreja aí que bota lá, pare de sofrer. Tu não vai parar nunca aqui nessa terra, velho. Entendeu? Porque contradiz a Bíblia. O próprio Cristo, quando, por exemplo, ó, Lázaro morreu, não foi? Morreu, foi enterrado, tava tudo bem. Cristo foi lá, ressuscitou Lázaro. Já entrou pro corredor da morte simplesmente porque foi ressuscitado pelo próprio Cristo. Os judeus já começaram, né? Os fariseus, melhor dizendo, os fariseus, né? Já começaram a colocar ele praticamente assim, ó, com um alvo nas costas dele para morrer. Simplesmente porque ele foi ressuscitado por Cristo. Porque era um testemunho um testemunho do poder de Deus andando pelas ruas. Então o pessoal já queria matar ele simplesmente por isso. Ou seja, você recebeu algo da parte de Deus, o Espírito Santo em você, é isso que vai acontecer, tu vai ter problema. Entendeu? No mundo teremos aflições. Mas aí o crente hoje fica chateado por tudo, não pode nem repreender. Aí qual o problema hoje do crente ser repreendido? Se a palavra de Deus em toda parte fala que o Senhor repreende e castiga aquele que ama. Como é que eu fico diante disso? Para você ver como é que o crente está sem noção do que fala. Entendeu? Por quê? Não conhece as Escrituras. O Senhor fala que não só repreende, ele repreende e castiga aquele que ama. Para quê? A fim de que volte para o caminho e não se perca. Mas hoje vai repreender um crente? Já fica chateadinho, quer desviar. É sempre assim, não pode. Não é desse jeito que funciona? E repreende e castiga todo aquele que ama, né? Vamos lá. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, se o teu alvo for verdadeiramente salvação, vai acontecer tudo, mas você vai estar feliz em Cristo, porque você sabe que a tua maior herança, né, o teu maior prêmio, que vamos chamar assim, né, que é para a gente compreender melhor, é a sua salvação. E consiste somente para você receber quando você vier a fechar os olhos. E Paulo entendeu isso. Tanto que Paulo falou o quê? O viver para mim é Cristo, agora morrer é lucro. Por quê? Se eu viver, eu estou bem, eu prego a palavra. Agora, se eu morrer, eu vou morar com ele. Mas por que o crente hoje tem medo da morte? Por quê? Porque não sabe para onde vai. Quer dizer, na verdade sabe, por isso que tem medo. Vamos lá, 26. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quem aqui já ficou em pé na beira de uma praia quando uma onda sobe assim, você está pisando na areia, aquela água vai voltando, ela tira a areia do teu pé que você vai afundando de tal forma que parece que você vai cair. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Casa sobre a areia. Imagina uma casa. A água vai subir. Quando ela voltar, vai tirando a terra todinha ali. A casa vai fazer o quê? Vai cair. E essa casa é a sua vida. Casa simboliza vida. Então, veja bem. Versículo 27. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Tá vendo? É disso que ele está falando. Agora, interessante é o seguinte, o 28, ó. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Por quê? Os escribas estavam pregando para ganhar dinheiro, então é melhor falar o que o pessoal quer ouvir. E não é a mesma coisa que as igrejas estão fazendo hoje. Porque se a gente pregar a palavra dura como ela é, as igrejas esvazeiam e o povo não quer isso, porque a igreja vazia não tem dízimo, a igreja vazia não tem oferta. E se não tem oferta, não tem nada disso, o que acontece? O pastor não tem dinheiro. A família do pastor, como eu conheço algumas igrejas, inclusive morei de frente para uma, entendeu? A família toda do pastor praticamente era sustentada pela igreja. Ninguém nem queria trabalhar, faz um biquinho, arruma um dinheirinho hoje, amanhã, entendeu? E é complicado. A igreja deveria sustentar o necessitado? Sim, deve. Deveria, entendeu? Mas necessitado é uma coisa, vagabundo é outra, entendeu? Eu conheço pastores aí, tenho um testemunho de pastores que colocaram a mão no dinheiro da igreja, compraram carrões importados, carros caríssimos,
entendeu? E diz que é da igreja. Vai lá um irmão pedir esse carro emprestado que eu quero ver se ele empresta. Então, irmão, que caia isso hoje, essa venda caia dos nossos olhos e entendamos que nós temos que julgar sim, mas julgar através das escrituras, entendermos que a árvore, no caso o pregador, nós temos que olhar para as obras deles, e as obras dele não estão condizendo com o que a Bíblia manda, falso profeta, é a Bíblia que está falando, foi o Cristo que ensinou. Eu só estou lendo a Bíblia. Entendeu? Mas o povo fica limitado por causa justamente disso aqui, ó. Porque a Bíblia original não tem divisão de capítulo nem versículo, muito menos nesses subtítulos aqui que eles colocaram, que muitas das vezes as pessoas estão baseadas em subtítulo, coisa que nem na Bíblia original tem, nem nos pergaminhos originais tem. Então, que hoje essa venda venha cair dos nossos olhos e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e que nós possamos verdadeiramente receber o Espírito Santo na vida, em nossas vidas, né?